Uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós vamos iniciar com uma prece. Convido a todos, então, para que possamos fechar os olhos físicos e vamos abrir os olhos da nossa alma, para que nesta tarde possamos todos, irmãos aqui presentes e os internautas que nos acompanham, recebermos da espiritualidade maior, ó Pai, aquela gota de esperança que nos convida a olhar a vida com os olhos brandos e doces do Mestre Jesus, a confiarmos mais na Tua providência divina e a aprendermos, ó Pai, a sermos mais humildes, para que possamos, através desta grande virtude que o Mestre Jesus nos ensinou, trilharmos caminhos fortalecidos na fé e na coragem e amparados pelos braços amorosos de Jesus, que sempre está ao nosso lado, que nos conduz. E assim, meus irmãos, vamos sentindo as bênçãos da espiritualidade que desce sobre todos nós, a envolver o nosso corpo físico, mental e espiritual, recebendo o amparo, direcionado a cada irmão, de acordo com as suas necessidades. Envolvidos nesta paz, serenamente, protegidamente, vamos dar início às atividades desta tarde. Que assim seja. Nos encontramos no mês de setembro e a nossa casa está desenvolvendo ao longo de todo esse mês, que é o Setembro Amarelo, palestras doutrinárias em torno do tema. Um dos livros que é indicado é esse aqui, para a leitura de todos nós, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. Provavelmente vocês conhecem, é um jornalista, espírita, esteve na nossa casa quando lançou esse livro, e é um livro assim com um panorama geral sobre a questão do suicídio a nível Brasil, a nível mundo, com vários campos de saber que ele vai percorrendo, trazendo números para nós interessantíssimos, onde a gente vai aprendendo que, a nível planetário, a cada 40 segundos, um ser humano tem um ato de tirar a sua própria vida, né? Então, o suicídio, do ponto de vista da ciência, é um ato, que eu tiro a minha própria vida, né? Mas a doutrina espírita ela vai um pouco mais além. Allan Kardec, num dos livros que também está sendo divulgado esse mês e foi falado mês passado, que é O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos diz que aquele ato, além de tirar a vida, mas tem uma outra situação, quando conscientemente nós vamos extinguindo as nossas forças vitais antecipadamente. Por exemplo, se eu sei que fumar pode levar ao câncer, que fumar causa problemas do pulmão, e mesmo assim eu fumo, eu tenho consciência de que isso me faz mal. Então, eu estou extinguindo as energias vitais do meu corpo físico. Então, eu sou corresponsável por que eu estou fazendo. Então, a doutrina espírita ela vai um pouco mais além nesse entendimento. Hoje, nós vamos falar sobre reflexões em torno da sociedade pós-moderna e o suicídio. Durante a pandemia, eu fiz uma pós-graduação na PUC sobre filosofia, autoconhecimento pessoal e profissional, e decidi estudar um pouco esse tema, que me interessou bastante. Todos nós estávamos em casa, tínhamos condições de fazer cursos online, e muitos de nós aproveitamos, né? Então, eu vou me embasar na sociologia, um pouco na filosofia, um pouco na psicanálise. Vou percorrer com vocês esse entendimento sobre a sociedade pós-moderna, para nós fazermos um contraponto com o espiritismo,
que há mais de 150 anos já nos elucida pontos que hoje a ciência vem descortinando. Bom, o suicídio ele envolve vários fatores. Não é só um fator psíquico. Envolve fatores biológicos, fatores psíquicos, fatores sociais, fatores culturais, que fazem parte desse contexto como um todo, e ainda a questão econômica. Então, não é tão simples assim nós olharmos para essa questão. Quando nós olhamos para o suicídio, nós olhamos para uma situação social importantíssima, porque a Organização Mundial das Nações Unidas já entende que o suicídio é uma questão de saúde pública. Então, quando nós entendemos que é uma questão de saúde pública, não é um sujeito que tira a vida que está enfermo, é a sociedade que se encontra enferma. E, a partir daí, nós precisamos compreender em que sociedade nós vivemos, quais são as características dessa sociedade. E eu, quando tive a aula com um professor chamado Luciano Marques de Jesus, e ele trabalha com logoterapia, que é uma parte do ramo da psicologia, que foi criado por Viktor Frankl. Talvez vocês conheçam, um psiquiatra que viveu nos campos de concentração e escreveu um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Pequeno, 100 páginas, fácil de ler, mas que nos elucida muito sobre o ser humano. E ele escreve sobre a busca de sentido. E é esse um dos grandes papéis da logoterapia, é nos auxiliar a encontrar um sentido para a nossa vida. Aquele que tira a sua vida, muitas vezes, ele não encontra mais sentido. Ele está sofrendo internamente, a dor da sua alma é tão grande, ele quer extrair aquele sofrimento de toda forma possível, e ele não encontra caminhos. Viktor Frankl diz naquele livro dele que muitos daqueles que viviam no campo de concentração, quando não levantavam às 5 da manhã, porque era natural que levantassem sempre às 5 horas da manhã, mas quando ele não levantava às 5 horas da manhã, ficava deitado, dormindo, era um do ladinho do outro, né? Eram camas assim, e daqui a pouco todos já tinham ido para trabalhar, ele levantava e fumava um cigarro atrás do outro, porque eles guardavam o cigarro para momentos especiais. Né? Era difícil, aquilo era um produto escasso. Quando ele fumava um atrás do outro, ele já sabia que aquele ali tinha desistido da vida, desistido de lutar. Quando André Trigueiro esteve aqui, ele deu um exemplo, e eu subi aqui, eu me lembrei do exemplo dele. E ele disse que a vida é como uma corrida de obstáculos. Após um, vem mais um, vem mais um e vem mais um. Nós somos convidados, ao longo de cada ciclo da vida, a termos coragem e a avançarmos em frente. Bom, então, o Luciano, ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse que uma sociedade consumista, individualista e hedonista, nessa sociedade, não tem lugar para o sujeito viver o seu sofrimento, e ela incita o suicídio. Aquilo calou tão fundo no meu coração, na minha alma, naquele momento, eu digo, gente, olha o que ele está dizendo. Ele está falando que a nossa sociedade incita o suicídio. É isso que ele está dizendo. Porque nós vivemos numa sociedade consumista, hedonista. O que é uma sociedade hedonista? Que cultiva o prazer a qualquer custo. E individualista. É essa a sociedade na qual nós vivemos. Tem um filósofo, sociólogo, chamado Émile Durkheim, que ele viveu entre 1885 e 1917, sociedade moderna, um pouco antes da sociedade pós-moderna. Tá? O que ele dizia já naquela época que ele pesquisava as relações sociais, aonde ele observou que a diminuição das regras nas relações sociais, essa diminuição, esse enfraquecimento, esse desrespeito às leis, estava levando a um aumento de suicídio e, ao mesmo tempo, um aumento nos divórcios naquela época. E ele chega a uma conclusão, que essa sociedade estava
levando a um aumento do suicídio. Já a sociedade moderna. Esse é um filósofo maravilhoso de se estudar, o Durkheim. Mas aí vem o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo pós-moderno, que viveu de 1925 a 2017, que nos fala dessa sociedade consumista, hedonista, individualista. E ele fala que as nossas relações, elas são muito efêmeras. Elas são muito, como ele diz, nós vivemos a modernidade líquida. Tudo esvai pelas mãos. A água, quando ela é líquida, ela passa entre as mãos, né? Então, é a modernidade líquida. Nada se sustenta. Nós sabemos que as tradições elas estão sendo deixadas de lado, fazem parte de outra sociedade que nós já vivemos. Mas toda essa sociedade pós-moderna, ela também é um reflexo das relações virtuais que nós temos hoje, das redes sociais, da forma como nos relacionamos uns com os outros. Tem um filósofo gaúcho, eu gosto muito dele, o nome dele é Juremir Machado da Silva, e ele dá aula aqui na URGS, em Porto Alegre. E ele fala que essa sociedade pós-moderna, o ser humano, ele está com um sentimento de desencantamento, porque não há mais um futuro garantido. Eu lembro do meu pai, ele fez contabilidade, e a geração do meu pai está com 86 anos, entrava numa empresa e lá ficava o resto da vida. Era assim que acontecia. Né? Então, hoje, nós vivemos a era das incertezas. Dos extremismos, da sensação de urgência e do vazio existencial. Não é assim que as pessoas acordam, elas pegam o celular de manhã, acordou, a primeira coisa é olhar as mensagens. Então, essa cultura do imediatismo, em que eu pego uma mensagem, eu já acordo com a sensação de que eu estou atrasado, isso gera uma impotência dentro do nosso psiquismo, uma sensação de impotência. Nós estamos sempre atrasados. Mas para quê? Estamos atrasados para quê? Para uma demanda criada socioeconômica, de que nós temos que dar conta de várias questões ao longo do dia. Então, o conceito de trabalho hoje virou ócio, como se eu devesse trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. E se eu não dou conta disso, de ser uma pessoa multitarefa, eu acredito que eu estou fora. Então, nós somos, hoje em dia, sujeitos, produtos de uma sociedade, padronizados, a maioria de nós inconscientemente atuando, sem nos darmos conta. Hoje mesmo eu vi nas redes sociais o Rossando Klinger, que é um psicólogo espírita, falando de um autor lá, um cantor, que se deu conta que tinha chegado ao seu nível máximo de estresse e ele cancelou um show. Poxa, mas que bom, a pessoa se deu conta que entrou em burnout. Não é verdade? As pessoas não estão se dando conta da correria que estão vivendo, porque estão vivendo para fora, em perda de conexão com a sua alma, com a sua essência. Com o que nós somos? Nós somos um espírito imortal. Nós estamos passando por uma jornada terrena que vai ter um tempo diferente para cada um de nós. O tempo não é igual para cada um aqui. Mas aqui nós estamos para que possamos evoluir espiritualmente. E aonde nós nos perdemos? Nesse discurso capitalista, materialista, econômico. A Joana de Ângeles diz o seguinte, mentora de Divaldo, essa é a sociedade do espetáculo, dos homens espelho. Abre a internet, Facebook, Instagram. Qual é a imagem que nós vemos ali? Pessoas sempre muito felizes, no topo, com a vida ganha materialmente, fisicamente com a beleza no topo. E farmácia a cada esquina, cirurgia plástica para manter aquela mulher de 50 anos como se tivesse 20. O que nós estamos buscando? Que caminhos que nós estamos percorrendo? Estamos perdidos de nós mesmos, focados no personalismo. E aí vem a doutrina espírita e nos diz, Jesus. É como se Jesus dissesse assim para nós,
Lázaro, sai daí. Vem para cá. Acorda. E o Lázaro cai em si. É como se nós fôssemos Lázaros, convidados a ressuscitarmos a cada instante, a despertarmos desta inconsciência que nós vivemos, da nossa essência espiritual, de quem nós verdadeiramente somos. E vem Jesus e nos convida. Levanta, vai em frente, te movimenta. Mas te movimenta na direção da verticalidade, da conexão com Deus. Porque nós vivemos na horizontalidade da matéria, na vibração do cotidiano. E aí, nessa cultura do imediatismo, vem o mindfulness, que nos convida a uma conexão conosco mesmo. O que é o mind? Mente full, vazia, né? Para que a gente possa esvaziar um pouco a mente, porque ela está excessivamente ocupada. Já existem patologias sendo diagnosticadas só daquele ato de nós ficar fazendo com o dedinho no celular para baixar as imagens para baixo, atolando o nosso cérebro de informações, deixando ele cada vez mais cansado. E aí ficamos viciados no celular. E não sabemos mais ter contato com a natureza. E se nós não conectamos com a natureza, nós nos perdemos da nossa essência divina. Porque valorizar a vida é valorizar o divino que existe em cada um de nós aqui presente. Valorizar a vida é cuidar da natureza, é cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, é termos 8 horas de descanso. E não acharmos que devemos trabalhar excessivamente. É aprendermos a calma e a resignação na forma de levar a vida. O Evangelho diz isso. Ele é o maior ponto para que a gente possa lidar com todo esse marketing, que é uma ilusão do materialismo presente. Nós não somos doutores. Nós não somos ricos. Financeiramente, nós podemos estar com bens materiais que Deus nos empresta. Mas o que nós levamos daqui, apenas a vida que nós levamos, a forma como nos relacionamos, o bem que nós fazemos, tudo aquilo que nós aprendemos. Isso a doutrina espírita nos ensina. E aí, essa sociedade do controle, da urgência, de tudo termos que fazer, que gera esse vazio interior, essa sociedade do egoísmo, que incita o rompimento dos laços de família. Aqui tem um ponto importante. Essa sociedade da desintegração das leis e das regras. A doutrina espírita nos diz que os laços de família são a base para a formação e a regeneração da humanidade. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos educar os nossos filhos dentro da boa moral. Nós precisamos ensinar o Evangelho. Nós precisamos mostrar um novo ponto de vista para eles, para que eles não se percam no consumismo e no imediatismo, para que eles compreendam a sociedade em que eles vivem e para que eles possam se fortalecer na fé. Teve um irmão no Evangelho no Lar que falou que aqui chegou na casa há 10 anos atrás, pela dor, com problemas sérios, e começou a estudar o Evangelho, e ele não imaginava o que viria pela frente. Os obstáculos eram maiores. Mas ele se fortaleceu no Evangelho. E ele venceu porque ele olhou o sofrimento com um outro olhar. Ele não se deixou abater, ele se fortaleceu. Então são caminhos que a doutrina espírita vai nos ensinando, vai nos mostrando a cada dia.
E Jesus, mais do que tudo. Quando Pedro negou 3 vezes, e o galo cantou, ele disse, até o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, ele despertou. Ele caiu em si. E ele mudou a sua vida. Mudou o seu padrão de conduta. A sua forma de agir no mundo, Pedro. E sabemos quem foi Pedro. Ele deu todas as bases para a construção da Casa do Caminho, do ponto de vista católico, São Pedro, a igreja. Então ele foi a base. Aí nós temos Maria de Madalena, que muda o seu estilo de vida, sai do prazer e caminha em prol de servir. E aí nós vamos observando que essa cultura hedonista, consumista, no culto do personalismo constante, produz sujeitos infantilizados, presos numa ilusão de uma liberdade sem limites. E a doutrina nos ensina que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Mas essa é uma ilusão. Numa independência, ao mesmo tempo, sem compromisso. Eu não tenho compromisso com ninguém. Como não? Primeiro conosco. Com o próximo, nas nossas relações. Familiares, nós temos deveres. Sim. Mas que sociedade é essa que nos mostra que não? Muitas vezes presos a um falso eu, que é esse da mídia. E aí, nós vamos perdendo o contato com a nossa alma. E quando nós perdemos o contato, nós saímos numa busca desesperada, dizem os autores, da conquista de prazer e poder. Imediatos e desmedidos. Nós vemos isso na nossa sociedade. Sujeitos incapazes de parar. Na busca incessante pela subjetivação através do ter e não de ser. E essa busca incessante pelo ter que ocasiona o vazio existencial e a perda de sentido. Porque nós perdemos a conexão com a nossa alma, com o divino que existe em nós. E quando nós perdemos essa conexão, nós não conseguimos experimentar o sofrimento. Hoje no Evangelho o tema foi o bem e o mal sofrer. Capítulo Bem-aventurados aflitos. Qual é o bem sofrer? Existe um remédio, que é o Evangelho. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei. Pois que o meu jugo é suave. O jugo. A mandíbula é um jugo, aquilo que dá direção. O jugo é Jesus. É Ele como nosso guia. Ele é suave. E o fardo é leve. Basta que pratiquemos o Evangelho, as leis de Deus. Essa é a conexão. Mas quando eu não consigo viver o sofrimento e busco através do consumo, e eu sumo da minha alma, eu me perco de corpo presente, mas de alma ausente. Quando isso acontece, o ser humano se perde na frente da televisão, vendo séries e mais séries de Netflix, jogado ali naquele sofá. Aí ele quer mais e mais Netflix, séries, ele quer mais e mais dinheiro, mais e mais viagens, mais aeroportos. E assim o ser humano está. Ele não é, ele está. Aí a ansiedade, aí chega a depressão. 2 sintomas da sociedade pós-moderna, ansiedade e depressão. E a insegurança emocional. E esse sujeito que comete o ato de retirar a sua vida, ele é o reflexo dessa sociedade enferma.
E esse ato nada mais é do que um pedido, um socorro por subjetivação, por encontrar-se, uma busca do sentido, que disse Viktor Frankl e que nos ensina. É um pedido da alma para encontrar a sua essência. Essa busca de encontro com Jesus. Essa busca de encontro com a essência da nossa alma, o divino que existe em nós. Quantas pessoas dizem que chegam aqui, vêm pela dor, a maioria, e após um tempo elas se encontram mais felizes. Viktor Frankl nos diz que a busca de sentido, ela não está aqui dentro, ela está fora. Por que ela está fora? Porque ela se encontra nas nossas relações. Ele diz que toda vez que nós ajudamos alguém, uma pessoa, ou trabalhamos por uma causa, nós nos tornamos mais humanos. E toda vez que nós nos tornamos mais humanos, nós alimentamos a nossa alma. Então, como nós vivemos uma sociedade egoísta, hedonista, eu não ajudo o outro. Agora nós temos uma oportunidade aqui no Rio Grande do Sul de estendermos as mãos. Como nunca tivemos nesse momento. Mas nós temos várias oportunidades, quero dizer para vocês, todos os dias. Todos os dias as oportunidades chegam até nós. Então há que a gente reflexionar bastante a respeito dessa sociedade que nós vivemos, para que nós possamos fazer um novo movimento, seja dentro de nós, seja nas nossas pequenas relações. E de que forma? Mudando os nossos hábitos. Buscando, de várias formas, viver uma vida, que eu sempre digo, o menos é mais. Tendo um pouco mais de tempo para orar, um tempo para cuidar do familiar, um tempo para nos alimentar com calma e não engolir a comida, um tempo de um bom sono, um tempo para nós, para nos conectarmos com Deus, através de uma oração, através de uma meditação, através do Evangelho no lar, através do momento de vir a casa, como vocês estão fazendo hoje aqui, todos nós estamos nos dando um tempo de conexão com a nossa essência. E isso é fundamental para nós começarmos a nos verticalizar em direção a Deus e ao Cristo que vive em nós. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora da igreja não há salvação. É da caridade. A caridade é o amor em ação. Porque quando nós ajudamos ao próximo, nós estamos sendo ajudados. Nós alimentamos a nossa alma nas nossas relações. O egoísta, geralmente, quando desencarna, ele encontra uma solidão tão grande do outro lado, que é da própria alma dele. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com mais amor, com mais perdão. O perdão é o amor em ação também. Jesus disse para Pedro, quando ele perguntou, quantas vezes terei que perdoar? Não apenas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, ilimitadamente. Sempre, todos os dias. Porque se o irmão erra, nós também erramos. Nós também necessitamos do perdão do Pai. E assim, nós vamos aprendendo que essa sociedade, que é fruto nosso, é fruto das nossas ações e da forma como nos relacionamos uns com os outros. E que nós precisamos buscar caminhos mais saudáveis, para que possamos plantar mais paz, mais luz em nossa caminhada. Para que possamos adentrar a regeneração. Todos, estendendo as mãos. Pois uma sociedade fraterna e solidária é o que nós precisamos construir. Não uma sociedade egoísta. Durkheim já falava isso.
Essa sociedade que incita o suicídio, a sociedade egoísta, hedonista. Está claro isso. Quando nós formos mais solidários, nós vamos compreender que aquele irmão está sofrendo e que o mais importante de tudo é que eu possa escutá-lo, dar voz à dor psíquica dele. Eu não preciso, às vezes, nem dizer nada. Só o ato de ouvir e colocar para fora, ele já simboliza e subjetiva essa dor. E não desmerecermos, e muito menos julgarmos a dor do outro. Quem sabe nós já passamos por isso. Teve um irmão numa palestra que disse que nós já vivemos muitas reencarnações e já fomos suicidas também. Já não enfrentamos o sofrimento. E a Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, ela tem uma frase muito bacana que ela diz sobre isso. Ela nos diz o seguinte. Onde é que eu coloquei a frase dela aqui? Bom, ela diz o seguinte, que é importante que a gente possa, nessa questão, ter a coragem de enfrentar o sofrimento. Olhar para ele. E o Viktor Frankl diz que nós precisamos aprender a nos erguermos sobre nós mesmos, numa conquista interna, que é o que ele fez no campo de concentração. Mas ele tinha um foco, ele queria sair dali para escrever o livro dele e tudo que ele vivenciou ali. Nós precisamos auxiliar as pessoas a encontrar este caminho também, que é um propósito de vida. E o Evangelho nos convida a mudar o nosso ponto de vista, a olharmos para a vida futura e entendermos que o sofrimento passa, o tsunami passa, a tempestade passa. É um momento de aprendizado. Toda dor, diz a doutrina espírita, é um fator educativo para a alma. Como vivemos ele? Aí que vem a questão. O bem e o mal sofrer. O bem resignadamente, com calma. A resignação é do coração. É um consentimento do coração que nós damos para aquela vivência. Na compreensão de uma fé raciocinada, que nós vamos entendendo que faz parte do burilamento da nossa alma. E aí nós vamos entendendo que está tudo certo. E vamos angariando mais força na caminhada. Está no nosso horário, vamos fazer a nossa prece. Isso. Vamos sentar serenos, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por aqui estarmos nesta tarde e pedindo a Jesus a bênção, a graça de iluminar as nossas consciências, para que possamos ter mais capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre as ilusões do mundo, do materialismo, que nos convidam muitas vezes aos prazeres efêmeros e transitórios. Que possamos, Mestre Jesus, aprender contigo, que és manso, brando e humilde de coração, que o caminho que nos conduz ao reino dos céus é o caminho do amor. Simplesmente o amor, que vai nos envolvendo neste momento. A todos nós aqui presentes e internautas, em energias balsamizantes, fortalecedoras da nossa fé e da nossa coragem para seguirmos em frente, olhando para um futuro de muito mais serenidade, muito mais paz, de muito mais amor em nossas relações. Muito obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. Pessoal, vamos ter o passe agora, aguardem, por favor.